Olá pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos conhecer uma outra estrutura de decisão chamada Switch Case. Sejam todos bem-vindos ao curso da Academia Unity. Pessoal, o Switch Case é uma estrutura de decisão usada para comparar um único valor com múltiplas possibilidades. Ele é mais eficiente, na minha opinião, que o if e o else if, quando lidamos com muitas opções fixas. Como funciona o Switch Case? Primeiro, o switch avalia uma expressão. Depois, cada case representa um possível valor. O código, ou seja, a programação dentro do case correspondente, será executado. O break impede que outros cases sejam executados após encontrar um correspondente. E o valor default define um comportamento padrão caso nenhum case seja atendido. No exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui agora, nós usamos o switch case para analisar se você tem uma dificuldade média, fácil ou difícil. Esse exemplo é muito interessante, muito bacana. De volta ao Unity, nós vamos criar agora o script para explicar o Switch Case. Olhem só, dentro da pasta Scripts, com o botão direito do mouse, eu venho aqui na opção Create, Scripting, MonoBehavior Script. Coloco o nome dele de Switch Case Example e vou dar um Enter, pessoal. Uma vez feito isso, o que eu vou fazer aqui agora, antes de digitar qualquer informação dentro desse script? Eu vou associar ele a este objeto condição. Primeiramente, eu vou remover o script da aula anterior. E agora, eu vou associar o script Switch Case Example dentro do objeto condição na aba do Inspector. Objeto selecionado, clico no script com o botão do mouse seguro e arrasto para o Inspector. Olhem só. Agora eu clico duas vezes para abrir o meu script dentro do Visual Studio, que é o nosso editor de programação dentro do Unity. A primeira coisa que nós vamos fazer, pessoal, é criar uma variável pública aqui. Olhem só, public, string, e vou colocar dificuldade. O nome da variável, dificuldade, igual, e coloco o valor entre aspas, médio. Ponto e vírgula. Agora, dentro do Start, eu vou criar a estrutura de decisão chamada Switch Case. Olhem só como eu vou fazer. Switch. Desse jeito. Abro os parênteses e coloco o nome da variável que eu acabei de criar, dificuldade. Na estrutura do switch, eu tenho que abrir as chaves. Por quê? Os comandos serão executados entre as chaves, entre este bloco de comandos. E dentro dessa estrutura, nós vamos usar o case. Olhem só, case, abro as aspas, vou escrever fácil. Vou colocar dois pontos e vou fazer o seguinte. Se a minha dificuldade, caso ela seja fácil, eu escrevo o comando debug.log, vou abrir os parênteses, colocar o ponto e vírgula no final, abrir as aspas, escrever assim, modo fácil ativado, ponto de exclamação. Agora, pessoal, eu tenho que usar o comando break e colocar o ponto e vírgula. Por quê? Quando eu uso break, eu quero dizer que é para parar a execução desse case e eu posso começar um outro case, ou não. E agora eu posso usar outras decisões usando outros cases. Por exemplo, case, abro as aspas, médio. Coloco dois pontos e vou escrever um outro debug.log com outra informação. Debug.log, parênteses, ponto e vírgula, aspas, e vou escrever o seguinte, modo médio ativado.
ponto de exclamação. Coloco o break aqui e o ponto e vírgula. E por último, eu vou colocar o último case. Case, abro as aspas, difícil, 2 pontos, e vou escrever essas informações aqui pertinentes ao caso difícil. Modo difícil ativado. E o break. Pessoal, e por último, eu vou deixar aqui um caso padrão, por isso que a gente usa o default. Olhem só, 2 pontos. E eu vou escrever assim, ó, debug.log, parênteses, ponto e vírgula, as aspas, e vou escrever modo inválido. Ponto de exclamação, selecione fácil, médio ou difícil. São os 3 casos que a gente tem que escolher. E depois eu escrevo break, ponto e vírgula. Olhem só, esse é o switch case que nós podemos utilizar. Claro, nós vamos ver vários exemplos disso. Mas eu quero dizer para vocês que a dificuldade, ela pode ter a dificuldade fácil, médio ou difícil. Observem que eu não acentuei as palavras e eu estou colocando a letra inicial maiúscula. Vocês têm que fazer a comparação com estes casos. Não adianta você escrever aqui, por exemplo, médio com a letra minúscula e comparar o caso com a letra maiúscula. Isso daqui não vai dar certo. Isso daqui vai ficar errado. Então, eu sempre tenho que fazer a comparação com a escrita correta relacionada aos cases corretos. Beleza? Vamos salvar o nosso script. E olhem só, vamos executá-lo para saber o que vai acontecer? Eu vou minimizar, vou esperar aí o script ser atualizado. Quando ele for atualizado, olhem só, aqui na variável dificuldade, que é pública, eu escrevi a opção, a informação médio. Quando eu executar o meu script, qual case que ele vai executar? Olhem só, modo médio ativado. O porquê disso? Quando eu clicar aqui, voltar no meu script, a dificuldade é médio, pessoal. Ele executa esse case, mostra a mensagem, dá um break, ele vai executar tudo depois que está aqui no final das chaves da execução do bloco do switch case. Como nós não temos nada, não vai acontecer mais nada, tá bom? Simples assim. Agora nós vamos mudar aqui as escritas, vou salvar o meu script e vou mudar as escritas, como eu disse, aqui no meu objeto condição, na minha variável dificuldade. Olhem só, antes de executar novamente, eu vou escrever fácil. Vou dar um Enter e vou executar a minha cena novamente. Olhem só o resultado, modo fácil ativado. Para a execução, escrevo agora difícil, sem acento, porque o meu case está escrito sem acento. Executo novamente minha cena e olhem só, modo difícil ativado. Se eu escrever algo aqui que não seja médio, fácil ou difícil, ele vai cair na opção Default, que é o modo padrão, mostrando que o modo está inválido e eu tenho que selecionar fácil, médio ou difícil. Olhem só, eu vou deixar aqui simplesmente sem nada, vazio. Executo novamente a minha cena e olhem só o que ele vai mostrar, modo inválido. Selecione fácil, médio ou difícil. Bacana, não é? Então, basicamente, isso daqui é muito interessante utilizar na programação. E nós vamos ver isso em todos os desenvolvimentos dos nossos jogos no curso da Academia Unity. Vamos parar a execução da nossa cena. Qualquer dúvida que vocês tiverem aqui, deixem na descrição desse vídeo. Uma dica rapidinho.
Eu não falei isso antes, mas eu espero que vocês sempre façam isso a partir de agora. Salvem a cena de vocês com Ctrl S. Olhem só, a cena está aqui com um asterisco. Eu vou dar o Ctrl S e eu não perco mais nada. Está tudo salvo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos veremos em breve no nosso próximo vídeo. E um grande abraço a todos, pessoal. Até mais.